Diante da problemática do tempo, nós vamos ler apenas 10 versículos, do verso 1 ao verso 10. Domingo que vem eu prego a parte B do capítulo 16 de Atos. Paulo ainda está na Ásia Menor, e o texto bíblico diz: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Íconio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que era de pai grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província de Gália, ou da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Queridos irmãos, prestem rapidamente, ou me prestem, ou emprestem um pouco do seu tempo rapidamente, para que reflitamos no texto em que acabamos de ler. Os primeiros versículos, nós vemos aí o caso de Timóteo, que foi um dos pastores auxiliares de Paulo. Esse menino, criado pela sua avó Lóide e pela sua mãe Eunice, judias, criaram um menino dentro do judaísmo. Mas ele teve um empecilho, porque o pai, sendo grego, não deixou o menino praticar a religião, provavelmente. Entretanto, nas pregações de Paulo, a avó e a mãe converteram-se a Cristo e instruíram ele no caminho de Jesus. Então nós observamos aqui, queridos irmãos, a importância da influência familiar. A avó e a mãe conseguiram pender a balança e não deixar o pai levar o menino para o caminho da mitologia greco-romana, do paganismo. Mantiveram Timóteo firme nos caminhos do Senhor. E isso, irmãos, é muito importante que os pais entendam a sua missão. Deus te chamou para que você observasse isso que está na sua palavra, o zelo com os teus filhos. Ensina o menino no caminho que deva andar. Oriente-o, discipline-o, traga-o para o reino de Deus. Mostre o caminho para ele. Agora, escute isso. Se tem uma coisa que estraçalha com a vida da criança, é quando o papai e a mamãe sentam para jantar depois do culto e comem o pastor de sobremesa. Isso é estraçalhador. E aí começa a fazer críticas à igreja, ao reino de Deus, ao irmão fulano, ao irmão ciclano, e muitas vezes não se preocupam com o que está sendo falado. E se tem alguém que te observa, são os seus filhos. Os seus filhos estão de olho em você. Eles estão ouvindo o que você está falando da igreja, o que você está falando do pastor, o que você está falando da diretoria da igreja, o que você está falando dos diáconos, o que você está falando do louvor da igreja, o que você está falando daquela convivência eclesiástica.
Ele está de olho, ele está ouvindo. Ele está de olho e está ouvindo também quando você diz assim: hoje está chovendo, papai e mamãe não vai na igreja, mas na segunda-feira está chovendo do mesmo jeito e você se levanta e vai trabalhar. Ele pensa: por que meu pai e minha mãe não puderam ir na igreja, mas com a mesma chuva foram trabalhar? Logo, o trabalho é mais importante que Deus. Logo, o trabalho é mais importante que andar com Jesus. Então, esse menino vai crescer, essa menina vai crescer. E quando ele tiver a idade, ele não vai aceitar a Cristo. O pastor está fazendo o apelo, mas o menino está pensando: é daquele que papai falou. É daquele que mamãe citou. Então, muitas vezes, as nossas atitudes em casa conduzem os nossos filhos ao precipício do ceticismo, da incredulidade, da dúvida e da incerteza. Por isso, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, na frente dos seus filhos. Ajam com fé, ajam com determinação, com caráter, com dignidade, porque ele vai crescer e vai querer ser igual ao papai e à mamãe, que teme a Deus e mostra um Deus de vitória, um Deus santo, um Deus justo para ele. Isso é importantíssimo, que os irmãos tenham a coragem de fazer, para os seus filhos, para os seus netos. É muito importante que entendamos a relevância da nossa vida diante dos nossos filhos. A avó Lloyd e a mãe Eunice trabalharam a vida de Timóteo. Timóteo cresceu na graça e no conhecimento. Timóteo cresceu um homem íntegro. O texto bíblico fala, versículo 2, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Testemunho de quem? De Timóteo. Timóteo se tornou uma pessoa íntegra, direita, virou um pastor, seguiu o apóstolo Paulo, porque houve uma avó e houve uma mãe que deu bom testemunho. Por isso, o teu testemunho diante dos teus filhos é imprescindível, para que um dia, como aconteceu hoje aqui, o batismo, ele seja levado às águas, e ele possa declarar que Jesus Cristo é o único Senhor da vida dele. Uma outra coisa interessante, que o versículo 3 fala, que eles, o versículo 4 fala que eles iam passando pelas cidades, e entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e presbíteros. Que decreto é esse? É o que está no capítulo 15. Lembram? Não comer carne sacrificada aos ídolos, não participar da idolatria, não participar do sangue sufocado. Havia alguns critérios que a igreja estabeleceu aos gentios. Mas quando lemos o versículo 3, parece que Paulo não está obedecendo. Paulo quis que ele fosse com ele, Timóteo, e tomando, o que Paulo fez com ele? Circuncidou. Ora, o concílio do capítulo 15 de Atos, entre os problemas, estava a guarda da lei e a circuncisão. Mas Paulo agora parece que estava desobedecendo a uma ordem direta do concílio, mas ao mesmo tempo levando as resoluções do concílio à igreja. Mas pastor, o que está acontecendo? Que confusão é essa? Que paradoxo é esse? Não há confusão. O jovem Timóteo foi criado pela avó e pela mãe como um judeu, porque a família era de judeus. A avó era judia, a mãe era judia, o pai era grego, mas ele foi criado de família, de descendência de judeus, povo hebreu. Então, naquele contexto, ele, por descendência, era um praticante, ou melhor dizendo, um herdeiro do hebraísmo, ou da cultura hebraica. Diante dessa questão, Paulo não estava desobedecendo a palavra do Senhor, porque lá em Atos 15, foi dito que os judeus poderiam viver a sua cultura,
entendendo que aquilo não era soteriológico, não era salvífico, não era para salvação. Mas os gentios não precisavam praticar isso. Se não, observe, quando você pega a sua Bíblia, em Gálatas capítulo 2, verso 3, fala que Tito, que era grego, não foi obrigado a ser circuncidado. E Paulo diz: eu não deixei que Tito fosse circuncidado. Tito é o outro pastor de Paulo. Veja, o pastor Timóteo foi circuncidado. O pastor Tito, Paulo não aceitou que circuncidasse. Por quê? Porque Tito era grego. Tito era gentil. Então Paulo permitiu que Timóteo fosse circuncidado, porque ele era de família judia ou judaica, e ele foi usado por Paulo para levar o evangelho a muitos judeus. Entretanto, Tito, que era grego, Paulo não aceitou a circuncisão, não permitiu que ele fosse circuncidado. E então, aqui está respondida a problemática. Os judeus fiquem com a sua cultura, com a sua herança, que isso não seja para salvação, mas tudo bem. Já os que são gentios não têm obrigação nenhuma de andar nas práticas do judaísmo. Nós estamos na graça, na dispensação, que a fé é predominante e não a observância de rituais da lei. Aqui nós vemos Paulo, então, cumprindo literalmente o preceito de Atos 15. Logo em seguida nós temos 2 versículos, o 6 e o 7, que quando eu li pela primeira vez, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Afinal de contas, o texto diz que o Espírito Santo de Deus impediu Paulo de pregar na Ásia, e não deixou que Paulo entrasse em Bitínia e anunciasse o Evangelho. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei: meu Deus, está escrito pela boca de Jesus: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Paulo disse que nós devemos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. E quando eu li esse texto, eu falei: meu Deus, como o Espírito Santo pode dar uma ordem contrária à ordem de Jesus? Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura, a todos os povos, a todas as tribos, a todas as línguas. Então, como o Espírito Santo pode ir contra? Mas aí você lê 1 de Pedro 1:1, e você vai observar que Pedro fala que o Evangelho que Deus confiou a ele estava pregando esse Evangelho em Bitínia. Quem que estava em Bitínia? Pedro. Não sei se vocês se lembram o culto passado, mas lá em Gálatas capítulo 2, Pedro e Paulo tiveram uma discussão ferrenha. Essa discussão aconteceu, segundo alguns historiadores, um pouco antes do concílio. Na hora do concílio, apesar de Paulo e Pedro estarem, digamos assim, com o relacionamento arranhado, Pedro se levanta, discurso em favor da graça, Paulo se levanta e concorda com Pedro, porque eles estavam pensando em algo maior, que era no Evangelho de Jesus Cristo. Mas eles ainda estavam com o coração arranhado. Apesar da espiritualidade deles, apesar das experiências que eles tiveram com Cristo, e ambos tiveram grandiosíssimas experiências, a discussão que eles tiveram no capítulo 2 de Gálatas foi terrível. Ainda havia muito atrito entre os dois. Havia muitas, digamos assim, barreiras para serem superadas. Pedro vai demorar para superá-las, porque só no final da sua vida, ele escreve assim: cartas de Paulo, que nos escreve para nos edificar, que são de difíceis interpretações. Difícil interpretação. Aí nós percebemos que Pedro coloca os escritos de Paulo como escrituras sagradas, e ao mesmo tempo está dando o aval e o perdão para Paulo. Não que Paulo precisasse, porque Paulo estava certo, mas
Pedro precisava liberar o perdão. Então, por que o Espírito Santo não deixou Paulo chegar até Bitínia? Porque lá estava Pedro. Vai para outro canto, vai para outro lado. Veja, irmãos, às vezes é importante, às vezes não, é imprescindível que em todo momento escutemos o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito à igreja. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Às vezes, você tem que deixar de ir num lugar. Às vezes, você tem que cortar uma volta, porque vai fazer bem para você e vai fazer bem para um terceiro. Pegue essa experiência que Paulo teve aqui. O Espírito Santo falou, não vai para Bitínia. Provavelmente, quando Paulo se encontrou com Pedro, depois de muito tempo, aliás, a notícia deve ter chegado a ele primeiro, ele sabia que se tivesse não obedecido o Espírito Santo, ia ter dado confusão lá em Bitínia. Talvez Pedro ia falar, pô Paulo, você está de perseguição comigo, você está de marcação comigo. Ô Paulo, nós já não resolvemos nosso problema? Eu não defendi a graça lá em Atos 15? Eu não corroborei com você, você não corroborou comigo? Por que você agora está com essa perseguição? Você acha que eu não tenho capacidade de pregar o Evangelho? Eu estou aqui levando as pessoas a Cristo, aí vem você também aqui no mesmo lugar, na mesma cidade. Tanto campo para pregar o Evangelho. Então, olha a importância de ter ouvido o Espírito Santo. Tá certo? Pedro estava lá. Pastor, mas não teve uma troca de e-mail. Ninguém conversou no grupo de Zap. Irmãos, as comunicações hoje já são difíceis. As pessoas, a maior parte das brigas é por falta de erro de comunicação. Você imagina naquele tempo, eles demoravam anos para se verem. Era difícil a reunião. Como é que já sabiam mais ou menos cada um em que região ia, mas ninguém saberia a certo ou corretamente o tempo que um ia entrar numa área e outro ia entrar na outra área. Então, não cobrem isso de Paulo e de Pedro, mas o Espírito Santo, ele sabia. E ele orientou Paulo e não teve nenhum problema. Para finalizar, Paulo teve de noite uma visão, versículo 9, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, olhem para mim, quem era o macedônio? O macedônio era um pagão grego. A Macedônia fazia parte do Império Grego. Na verdade, a Grécia começa na Macedônia. O pai de Alexandre vai conquistar todo esse reino, vai unificar toda essa região. Mas preste atenção no que vou dizer. Isso é muito importante. Esse jovem aparece nesse sonho em visão para Paulo. Ele era pagão. Ele era de uma cultura totalmente anticristã. Então, como ele teve esse insight de Deus? Como ele recebeu isso de Deus? O texto fala em Romanos 1:20 que a natureza traz uma revelação chamada natural. A revelação natural, segundo Paulo, é que faz com que todos os homens sejam indesculpáveis ou inexcusáveis diante de Deus. Sabe a história do relógio e do relojoeiro? Quando você vê um relógio, qual é a conclusão que você chega? Existe um relojoeiro. O Salmo 19 diz a mesma coisa. A natureza, o firmamento anuncia a sua glória. Esta é a revelação natural. A assinatura de Deus está no universo. Não importe para que lado do universo se olhe, a assinatura de Deus está lá. Leste, oeste, norte, sul, lá está a assinatura de Deus. Quando o véu do templo se rasga, a radioatividade santa de Deus espalha-se. Não é mais naquele templo, não é mais naquele monte, agora em espírito e em verdade. Eu acredito, irmãos, como aconteceu com Abraão, esse moço devia estar olhando para o céu, e ele entendeu que tinha mais
do que aquele panteão de deuses greco-romanos lá em Atenas. Ele entendeu que tinha mais, mas mais o quê? Um pouquinho para frente, no capítulo 17 de Atos, Paulo, no Areópago, vai ver um povo que também tinha entendido isso, mas não estava salvo. O próprio Cornélio, em Atos 10, também tinha entendido isso, mas não era salvo ainda. A revelação natural não traz salvação. Mas quando a pessoa entende que deve ter algo a mais, quando a pessoa quer conhecer esse algo a mais, Deus envia um missionário aonde essa pessoa estiver. Deus mandou Pedro na casa de Cornélio, para que ele fosse salvo. Agora Deus está mandando Paulo, para que este macedônio seja salvo. Então qualquer pessoa que receba a revelação natural e clame por Deus, Deus, através de um missionário, levará a revelação especial, que é o evangelho da graça, do favor imerecido, até o coração daquela pessoa. Foi isso que aconteceu aqui. O evangelho chegou na Macedônia. O povo estava com o coração pronto e preparado para receber a graça de Deus. E lá foi Paulo, com seus assessores, proclamou o evangelho, e a Macedônia glorificou Jesus como o único Salvador. E o que isso mostra, irmãos? Eu recebo muitas perguntas tipo: pastor, como alguém pode ser salvo sem ter ouvido o evangelho da salvação? Aquelas pessoas que morrem lá no meio das tribos, que morrem lá em continentes que só tem outras religiões, não tem o cristianismo. E aí, pastor? Eu digo, Paulo escreveu que elas são indesculpáveis, porque a revelação natural traz a elas a luz que é um Deus. Mas pastor, e aí? E aí que se ela receber a revelação natural e clamar por salvação, um missionário vai chegar a ela, e ela vai ser salva. Como está escrito em Tito 2,11, que a salvação de Deus se revelou a todos os homens, porque a morte de Jesus na cruz, ela transbordou do grande amor de Deus sobre toda a humanidade. Amém? É esse evangelho que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo, em qualquer circunstância, porque há muitas pessoas que ainda precisam ouvir da revelação especial, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé.